Boa noite a todos. Graça e paz a Deus. Nós estamos no livro do Gênesis, no capítulo 2. Gênesis 2. Verso 7. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, o capítulo 2, o verso de número 7. Gênesis 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente, se tornou alma vivente. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te pedimos a Tua palavra, o entendimento, a iluminação do nosso entendimento, para recebermos a Tua palavra, e te pedimos o mover do Teu Espírito sobre nós para acolhermos a Tua palavra, nos submetermos à Tua palavra, obedecermos a Tua palavra, vivermos de acordo com a Tua palavra. Move o Teu Espírito sobre nós, ó Pai, como tens prometido. Nós te pedimos assim, para a Tua glória e em nome de Jesus. Amém. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente, ou ser vivente. Conforme lhes disse, o ímpeto do meu coração ao ler este livro do Gênesis foi responder, ainda que a minha própria consciência, esta onda de ateísmo ou neo-ateísmo de nossa sociedade e esse ataque duro e contundente à religião que vem sendo sistematicamente feito, até com certa razão. Eu me coloco do lado daqueles que creem em Deus e que, ainda que nas categorias sociológicas, esposam uma religião. Eu creio em Deus, não sou ateu, e eu sou cristão. Eu professo uma fé, eu tenho uma religião. E em nossa sociedade, em nosso tempo, em que se sugere que a fé em Deus é uma estupidez, e que o compromisso religioso é uma dupla estupidez, eu me senti desafiado e na necessidade de responder a mim mesmo que eu não sou estúpido. Então fui ao Gênesis. E a primeira coisa que Deus me disse é que a Bíblia Sagrada não foi escrita para debater com o ateu e nem para debater com aqueles que criticam a religião. A Bíblia Sagrada foi escrita para aquele que crê. A Bíblia Sagrada não foi escrita para que você venha a crer. A Bíblia Sagrada foi escrita para você que crê. E crendo, encontre nela a referência para a sua vida. E responda à luz dela, Bíblia Sagrada, a pergunta que subjaz às nossas questões, ainda que mais simples, a saber como é que se vive bem. Eu estou querendo saber como é que se vive bem. A nossa sociedade diz que vive-se bem sem a fé em Deus.
e vive-se bem distante da religião. A segunda parte, eu concordo em metade. Ou assim, um pouco mais da metade, uns 99%. Mas a primeira parte, vive-se bem sem Deus, então eu questiono profundamente. Porque a oferta de resposta à parte de Deus é uma, a oferta de resposta a partir de Deus é outra. E o Gênesis vai responder para nós como é que se vive bem. Todo o livro do Gênesis, toda a simbologia do Gênesis, o Deus Criador, os céus e a terra, o abismo, o vazio, o caos, o deserto, a escuridão, a ordem, a harmonia, o cosmos ordenado, belo, saudável, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, o jardim, o paraíso, a expulsão do paraíso, a morte, a vida, todos estes símbolos estão aí para explicitar a nós como é que nós vivemos bem. E aqui há o registro da percepção da Bíblia Sagrada a respeito da criação do homem, do ser humano e da própria constituição deste ser humano. Há um conceito antropológico na Bíblia Sagrada, e esse conceito antropológico está expresso, em primeiro lugar, no capítulo 1, versículo 26, quando se diz que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aqui também, quando se diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Evidentemente que a Bíblia Sagrada não quer explicar e discutir e debater quanto tempo demorou para que esse ser humano fosse constituído, fosse criado. Se durou um dia de 24 horas, ou se durou um dia no sentido de um bloco de tempo, numa era de milhões e milhões de anos. Há, por exemplo, uma pergunta que me faço: quanto tempo demorou entre Deus formar o homem do pó da terra e soprar nas narinas dele o fôlego da vida? Parece para nós, na leitura, que ele fez um bonequinho de barro e imediatamente soprou. Mas quem sabe, ele fez um bonequinho de barro e depois de milhões e milhões de anos, soprou no bonequinho de barro. Isto é, o ser humano, antes de ser alma vivente, ele foi apenas um bicho, um animal. Até que recebeu um sopro de Espírito Divino e se tornou alma vivente. Eu não sei, essas coisas todas são questões que me vêm à mente, me vêm ao coração, e eu tento entender, não o processo, não o tempo, não a química, não a física, não a dinâmica da criação, mas eu tento entender o significado dessa narrativa. Quando diz para nós que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nele, ou soprou nas suas narinas, o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. A teologia vai discutir, parece-me que cientificamente o termo não é o correto, mas teologicamente é, tricotomia, dicotomia. Se o ser humano é corpo, alma e espírito, se ele é corpo e alma, se alma e espírito são expressões sinônimas, se a alma é a sede do pensamento, do sentimento e da vontade, e o espírito é a dimensão do homem, do ser humano, que o relaciona com Deus. Enfim, há uma discussão intensa sobre isso. Eu opto pelo simples e literal, pelo menos nesse texto de Gênesis 2:7. Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente. Deus fez o corpo, deu ao corpo um espírito, e esse corpo, com um espírito, é o que nós chamamos alma. O que é o ser humano? O ser humano é uma alma vivente.
E essa alma é constituída de dois elementos indissociáveis. Tanto que, quando eles se separam, é isso que a Bíblia chama de morte. Então, o que é a alma? A alma é corpo e espírito. Corpo mais espírito igual a alma. Não é que o ser humano é corpo mais espírito mais alma. Não. No meu entendimento bíblico, corpo mais espírito igual a alma. Corpo mais espírito igual a alma. Pó da terra mais fôlego da vida igual a alma vivente. É isso que a Bíblia diz, é simples. O ser humano, ele tem uma dimensão material e uma dimensão imaterial. E para ser humano, essas duas dimensões precisam estar unidas. Por exemplo, cérebro, neurônio, neurotransmissores na sinapse, pó da terra, mente, fôlego da vida. Cérebro é material. Mente não é material. Cérebro faz parte do corpo. Mente faz parte do espírito. E o ser humano é essa unidade, corpo e espírito. É essa alma vivente. Não é possível amar sem corpo. Não existe. Se você for convidado para um casamento de almas gêmeas, não vá. Não vá. Uma aliança espiritual, não existe isso. Existe uma aliança humana. Uma aliança em que nós estamos integrados, corpo e espírito. Somos seres humanos, a alma vivente, e nos associamos. Seres integrais. É esta dualidade, corpo e espírito, que explica toda a tensão, a angústia, a conflitividade da existência humana. Porque, sendo alma vivente, corpo e espírito, nós somos puxados constantemente em duas direções e simultaneamente, para o corpo e para o espírito. E o apóstolo Paulo vai dizer que o espírito milita contra a carne. Nós estamos nessa luta. Nós temos aspirações espirituais e temos apetites físicos. Essa é a nossa angústia. A nossa dimensão material e a nossa dimensão imaterial, que deveriam estar em harmonia, essas duas dimensões não estão mais em harmonia. Nós somos seres cindidos, rachados, e vivemos essa agonia. Tanto é que nós podemos compartimentalizar a tentação e a angústia. Por exemplo, há tentações próprias do corpo, há tentações próprias do espírito e há tentações próprias da alma. O corpo, ele quer sobreviver. O espírito, ele quer transcender. E a alma quer ser um sucesso. Quer ser admirada. Quer ser aplaudida. Quer ser amada. Quer ser querida. O corpo tem necessidades. O espírito tem ambições. E a alma tem desejos. O corpo, ele se satisfaz com pão. A alma quer pão, mais uma manteiga, mas não pode ser qualquer manteiga. E o espírito quer ser o dono da padaria. Quer todo mundo comendo na mão dele. O corpo quer prazer sensorial, físico. O espírito quer poder.
E a alma? A alma quer posses. A alma quer aplausos. A alma quer fama. A alma quer ibope. Estas realidades estão entrelaçadas na Bíblia Sagrada. E você vê, por exemplo, Gênesis 3, 6. A mulher viu que a árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável ao paladar, corpo. Era também atraente aos olhos, alma. E era também desejável para dar entendimento, espírito. Se você folhear as páginas da sua Bíblia, você vai encontrar palavras muito difíceis. Na primeira carta de João, no capítulo 2, quando ele diz assim: tudo que há no mundo passa. Não ame o mundo. Tudo que há no mundo passa. A cobiça da carne, ou, na sua Bíblia, difícil, a concupiscência da carne. Em outras palavras, os apetites desordenados do corpo. A cobiça dos olhos, ou a concupiscência dos olhos, 1 de João 2, 15, 16 e 17. A cobiça da carne, do corpo. A concupiscência ou a cobiça dos olhos, os desejos da alma. E a soberba da vida, do espírito. E para você ver como fica fácil, você vai comigo até Mateus capítulo 4. Porque em Mateus capítulo 4, Jesus é tentado nas 3 dimensões. Do corpo, porque tem fome. E o corpo tem necessidades. O corpo tem apetites. E ele tem fome. E a serpente diz a ele: transforme pedras em pães. E satisfaça o clamor do seu corpo. A serpente também leva Jesus ao pináculo do templo. E diz: pule, porque está dito, tu és o Filho de Deus. E a teu respeito, Deus dará ordens aos anjos. Os anjos te sustentarão. Tu serás reconhecido como Filho do Deus Altíssimo. Espírito. E o diabo, a serpente, também leva Jesus a um alto monte. E mostra-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É a alma. São os desejos. Então recapitulo. Corpo mais espírito igual a alma. Há tentações que são próprias do corpo, que nos puxam para a materialidade, nos puxam para o mundo das coisas, para a terra. Há tentações que são próprias do espírito, que sugerem que podemos ser mais do que meros mortais e meros humanos. São tentações que nos puxam para o céu, para a espiritualidade. E há tentações que são próprias desse conjunto, corpo e espírito, próprias da alma. Enquanto eu estou aqui, eu sou alma vivente. Eu quero algo que não é só da carne e algo que não é só do espírito. Eu quero as duas coisas. Eu não quero só comida, eu quero comida, diversão e arte. Eu sou alma. Se eu fosse só espírito, eu quereria só diversão e arte. Se eu fosse só corpo, eu quereria só comida. Mas como eu sou alma vivente, corpo e espírito, eu quero comida, mas eu não quero só comida. Eu quero diversão e arte, mas eu não quero só diversão e arte, também tem que ter comida. Por isso é que pejorativamente se diz que um mau governante dá ao seu povo pão e circo.
alimento para o corpo e alimento para o espírito. Mas o problema é que nós não somos só corpo nem só espírito, nós somos as duas coisas juntas. Nós somos alma vivente. E nós vivemos essa tensão e essa angústia. Se vamos nos entregar à carne, se vamos nos entregar ao espírito, e afinal de contas, como é que a gente consegue viver de maneira equilibrada, sendo corpo e espírito habitando uma coisa só que se chama alma vivente? As respostas estão aí. Eu me lembro de ouvir o pregador que disse que nenhum ou poucos são os seres humanos que querem ser humanos. Alguns querem ser bichos, outros querem ser deuses, mas poucos querem ser humanos. Alguns acreditam que entregando-se aos apetites do corpo, encontrarão satisfação plena. Mentira. O espírito vai bater na porta dizendo: falta alimento para o espírito. Outros dirão: mais importante é o espírito. Vamos negar as necessidades do corpo. Vamos buscar só a Deus. Vamos viver de luz. Vamos entrar em jejum. Primeiro a gente jejua um dia, depois 2, depois 3, depois 4, depois 21, depois 40. Quem sabe a gente entra num jejum perene. Esquece dessas necessidades da carne, destas coisas dos mortais. Aí estamos abandonando, estamos esquecendo que somos as duas coisas. Como é que a gente então responde a essa angústia e essa complicação? Como é que a gente lida com esta tensão que afeta a nossa carne, o nosso espírito e nos afeta por inteiro como almas viventes? Bom, eu penso que as respostas de Jesus em Mateus capítulo 4 explicam para nós como é que se vive bem. Ele diz, em primeiro lugar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sempre que lemos este versículo 4 de Mateus capítulo 4, nós damos uma ênfase tão grande ao que vem depois da vírgula, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nos esquecemos do nem só de pão viverá o homem. E veja que Jesus não diz que o homem não viverá de pão. Ele diz nem só de pão, mas também de pão. Também de pão. Então o que aprendo? Qual é a nossa resposta às tentações da carne? Não é negá-las e não é nos entregarmos a elas sem freio algum. É estabelecermos limites. Seria muito interessante que nós lêssemos o seguinte: nem só de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem, mas também de pão. É a mesma coisa. Também de pão. É legítimo. Quando o corpo grita, pedindo cama para dormir, é um grito legítimo. Quando o corpo grita pedindo cama para o sexo, é um grito legítimo. Quando o corpo grita pedindo mesa para comida, é um grito legítimo. E é bom que nós nos entreguemos a satisfazer os apetites do corpo, mas lembrando que nem só de satisfação dos apetites do corpo vive o homem. Então eu estabeleço limites. Eu não nego o meu corpo. Eu não o trato com uma dureza espartana. Não preciso fazer isso. Deus me deu um corpo. Eu dou graças pelo pão. Eu não deixo de comer pão. Eu recebo o pão e dou graças pelo pão. Por exemplo, agora, estou louquinho para ir embora. Há muito chocolate lá em casa me esperando. Ganhei bastante. Eu vou me entregar ao chocolate essa noite. Porque também de ovo de Páscoa vive o homem. Ora,
É legítimo. É legítimo darmos atenção às nossas necessidades do corpo. Mas entregarmos-nos a elas desenfreadamente, isso é animalesco. Isso é um bicho que faz. Eu sou humano. Sou alma vivente. Eu também tenho um espírito. Eu também tenho um espírito que diz para mim, chega, né? Deixa um pouquinho de chocolate para o resto da família. Deixa para amanhã. Eu tenho consciência. Eu sei que aquilo que me faz bem numa certa medida, a partir de outra medida começa a me fazer mal. Então eu sei. Mas eu não nego os meus apetites, os meus desejos, os meus instintos. O que a minha carne me pede. Deus me criou assim, Ele me fez do pó da terra. Mas eu sei que me entregar a isso não é um caminho de plena satisfação. Mas negar também não é. Negar também não é. Negar adoece. Negar estrangula a vida. Prazer não é pecado. E eu não sei qual dos dois pecados é mais danoso à individualidade humana. Tornar-se um bicho ou negar o corpo. Até sugiro e acredito que negar o corpo e supervalorizar o espírito é pior. É pior. Porque é o pecado luciférico. É o pecado de Lúcifer. Saibam os senhores que Lúcifer não tem corpo. O diabo não tem corpo. A Bíblia apresenta o diabo como um ser espiritual. O pecado do diabo não foi a fome. O grande apetite do diabo não é de sexo. O grande apetite do diabo não é uma soneca. Ele não tem corpo. O grande apetite do diabo é ser igual a Deus. É deixar de ser mortal. E ser independente dessa conflitividade. E ser igual a Deus. E me parece que alguns religiosos estão querendo ser deuses. Negando a sua dimensão de carne, de matéria, de corpo. Por exemplo, se recusam a tomar um comprimido para regular a sua depressão, o seu humor. E acham que vão resolver o déficit químico do corpo com oração, que é coisa do espírito. Não negue o corpo. Não misture as estações. Se você se nega a tomar um comprimido por uma receita psiquiátrica, quando você quebrar o pé, não ingesse, não procure um ortopedista, faça a oração. Se tiver um problema de diabetes, não use insulina, faça a oração. Por que a química do cérebro a gente resolve com oração e a química de todo o resto do corpo a gente resolve com comprimido? É porque a gente tem uma tentação de achar que ser espiritual, negando o corpo mortal, nos aproxima mais de Deus. Mas nesse ponto o poeta baiano tem razão. Quanto mais longe da terra, tanto mais longe de Deus. Não negue o corpo. Não vá nesse caminho de só espírito, só espírito, só espírito. Agostinho se meteu nessa brincadeira. Quando ele sentava para almoçar, ele dizia, vai comer o animal. Não, não vai comer o animal, vai comer um ser humano. É um ser humano que tem necessidades físicas e espirituais. Então eu satisfaço o meu corpo com limites. E tento encontrar um equilíbrio saudável entre me entregar o prazer e dizer não ao prazer. Nenhum prazer adoece. Todo prazer bestializa. Então, limites. E os desejos da alma? E essa coisa de a gente não quer só uma camisa, a gente quer uma camisa com a marca. A gente não quer só uma caneta, a gente quer uma caneta com a marca. A gente não quer só um carro, a gente quer um carro com ar-condicionado.
Mas não basta um carro com ar-condicionado, tem que ter um ar-condicionado para o motorista e um para o passageiro. Porque você sabe, casal tem temperatura diferente. E não basta um carro com ar-condicionado só para o motorista e outro ar-condicionado para o passageiro. Tem que ter um ar-condicionado para o pessoal que vai atrás. Então não basta carro. Não é necessidade. Não é só transporte. É desejo. É conforto. É status. É símbolo de sucesso. Bom, eu sou a alma vivente. Se você perguntar para mim se eu prefiro andar a pé ou de carro, eu prefiro andar de carro. E se você perguntar para mim se eu prefiro ficar em acampamento ou em hotel 5 estrelas, eu prefiro hotel 5 estrelas. Se você perguntar para mim se eu prefiro carro com vidro aberto ou com ar-condicionado, eu prefiro carro com ar-condicionado. Ora, eu sou como aquele judeu que disse, já fui rico e agora sou pobre. Ser rico é melhor. Eu também acho. Eu sou como aquele engraxate que o Joelmir Betting disse utilizar a vida toda. Que disse a ele, doutor, eu sei que o dinheiro não traz a felicidade, mas eu estou louco para chegar o dia que eu vou descobrir isso. Sou assim. Eu sou, por exemplo, como Sir Winston Churchill. Sou um homem simples. Me contento com o melhor. É assim. E como a gente responde a isso? Como é que a gente reage quando o diabo leva a gente no alto de um monte e diz, olhe, tudo isso será teu, se prostrado me adorares? A gente diz assim, achei muito legal tudo isso. Um dia de fato vai ser meu, mas não desse jeito que você está propondo. Eu também quero ter o melhor, mas não a qualquer preço. Porque quando Jesus disse, somente a teu Deus adorarás e só a Ele servirás, Ele está estabelecendo o caminho de acesso à satisfação da alma. E qual é a nossa resposta? A opção pela não transgressão. Eu quero, mas não estou à venda. Eu quero, mas eu e a minha consciência diante de Deus não tem preço. Nós, eu e a minha consciência, valemos muito mais do que tudo o que eu possa querer. Ainda que seja legítimo querer. Ainda que seja legítimo ter. Eu quero, mas não a qualquer preço. Há um limite, há um valor que estou disposto a pagar para ter o que quero ter. E se para ter o que quero ter, eu tenho que pagar a transgressão da minha relação com Deus, esse objeto de desejo é caro demais e vai me destruir. Então eu não me ajoelho, senão diante de Deus. Eu não adoro senão a Deus, e eu não me prostro senão diante de Deus, e eu não sirvo senão a Deus. E a tentação do espírito, pular do alto do pináculo. Nessa, eu digo a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não se meta, não discuta. Diga, isso aí eu não quero nem discutir. Rivalizar com Deus, eu não quero nem pensar nisso. Para os apetites do meu corpo, eu estabeleço limites. Para os meus desejos, eu estabeleço valores. E para a minha ambição de ser igual a Deus, nisso eu não me meto. Eu estou fora dessa discussão. Eu não rivalizo com Deus. Eu não vou tentar a Deus. Eu não vou me meter nessa discussão. Eu vou fazer o que recomenda o Salmo 131, que nos diz o seguinte: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma.
Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Termino lhe dando sugestões, fazendo-lhe exortações, propondo-lhes caminhos de vida. Não se entregue ao sexo pelo sexo. Você vai se machucar. E vai machucar pessoas. Quem faz sexo por sexo é bicho para procriar. Ser humano, nós dizemos com certa propriedade, não faz sexo, faz amor. Não se entregue ao sexo pelo sexo. Você vai se machucar. Apetite do corpo, satisfeito no limite do corpo, é veneno que mata. Segundo, não estenda a mão para tomar posse de algo que você não tenha certeza que é uma dádiva de Deus. Dinheiro sujo destrói. A posse do ilícito apodrece, mata, separa pessoas, sacrifica gentes e relações, faz desmoronar famílias, destrói laços de afeto. Não estenda a mão para tomar posse de algo que você não tem certeza ser uma dádiva de Deus. Se Deus vai lhe dar, ninguém lhe tira. Mas se Deus não vai lhe dar, não vale a pena ter. Se Deus vai lhe dar, ninguém lhe tira. Mas se Deus não vai lhe dar, não vale a pena ter. Tenha nas mãos apenas aquilo que é seu. E aquilo que é seu é dádiva dos céus. Não é conquista com o seu braço forte e a sua sagacidade. É dádiva. É Deus abençoando o seu trabalho e por alguma razão lhe dando. Não estenda a mão para tomar posse de algo que você não tem certeza ser uma dádiva de Deus. Aos apetites do corpo, imponha limites. Na prática, para você, não se entregue ao sexo pelo sexo, você vai se machucar e vai machucar pessoas. Sexo pelo sexo. Satisfação do desejo da carne, nos limites da carne, é veneno que mata. Nós não fazemos sexo, nós fazemos amor. Aos desejos da alma, não tem problema desejar. Mas não vá pelo atalho. Deixe Deus lhe dar. Porque se você não se contentar com o que Deus lhe dá e com o que Deus lhe deu, não há nada que traga contentamento a você. Qualquer algo mais que você tiver, não vai fazer a menor diferença. Não estenda a mão para tomar posse de algo que você não tem certeza ser uma dádiva divina. E a tentação do espírito? Rivalizar com Deus. Não se meta nisso. Caia de joelhos e diz: Deus, tem misericórdia de mim. Sou fraco, sou burro, sou cego, sou tardio em crer, sou tardio em entender, sou lento para reagir. Tem misericórdia de mim. Eu assumo diante de Ti a minha fraqueza, porque o poder do Senhor nosso Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando sou fraco, é que sou forte. Por isso é que alguém já disse que nenhum homem é tão grande quanto quando está de joelhos. Nenhuma mulher é tão grande quanto quando está de joelhos. De joelhos, nós nos agigantamos. Rivalizando com Deus, nós nos apequenamos. De joelhos, impondo limites ao corpo e negando atalhos,
às posses e à satisfação dos desejos da alma. Não se entregue à carne. Não pegue o que não é seu. Não rivalize com Deus. Não fuja da carne para o mundo espiritual. Você vai se machucar. Mas não se entregue à carne do jeito que a nossa sociedade está dizendo. Você vai se machucar mais ainda. Não rivalize com Deus. Esse é o pecado de Lúcifer. Caia de joelhos. E não pegue atalhos para conquistar e satisfazer os seus desejos. Você vai se destruir, porque cada atalho que você pegar, você vai se sentar em cima de uma conquista. E essa conquista é apenas e tão somente uma bomba de tempo, que cedo ou tarde vai explodir, destruir você e os seus. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos ficar em pé. Eu queria terminar orando e dando a você a oportunidade de orar aqui à frente, como temos feito a cada domingo. Essa oportunidade tão simbólica para você, de você ir embora agarrado a uma decisão que você explicitou. Isso é importante para você. Eu estive na presença de Deus, reunido com a minha comunidade, e naquela noite eu tomei uma decisão. Eu tornei pública a minha decisão. E eu estou indo embora. E eu estou agarrado à minha decisão. Então quero dar a você a oportunidade de tomar uma decisão, de explicitar a sua decisão e receber intercessão. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu queria que você viesse aqui à frente. Se você pode dizer o seguinte: eu estou oprimido, oprimida pelos desejos da minha carne. Eu preciso impor limites e eu não estou conseguindo impor limites. Eu tenho hábitos e vícios e não consigo vencer. E eu me sinto cada vez pior sempre que alimento esse apetite da carne, que aparenta ser um prazer, mas está me destruindo. Queria que você viesse aqui à frente e dissesse: Senhor, quebra esse grilhão, quebra essa corrente, quebra essa força, esse poder que está oprimindo o meu corpo, a minha carne. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente. Mas sai do seu lugar e vem aqui à frente também se você quer dizer: eu tenho desejos e frustrações. E eu sei que estou transgredindo. E tenho nas mãos aquilo que não é lícito e não é meu. Eu quero colocar isso diante de Deus. Eu quero confessar isso. Que o sucesso está valendo mais do que a minha santidade. Eu quero dizer a Deus que tenho nas mãos aquilo que Ele não me deu. E eu sei. Eu não quero ter. Eu quero ter apenas aquilo que é meu e que Ele vai me dar. Que é meu. E quero um coração satisfeito e contente com aquilo que é meu e que Ele me deu. Então saia do seu lugar e vem aqui enquanto nós cantamos e nós vamos orar juntos depois. Eu sei que algumas pessoas pecam por excesso. Sofrem porque pecam por excesso. Porque se entregam a paixões demais. E aquilo que faz bem para a carne numa medida exagerada, começa a fazer mal para a carne, para o espírito, para a alma. Há aqueles que têm nas mãos mais do que deveriam ter. O que tem, boa parte é legítimo. E boa parte não é legítimo. Isso também faz mal. Mas há um sofrimento também que é o sofrimento da falta. E eu quero expressar a minha radical solidariedade àqueles que sofrem pela falta. Aqueles que
têm necessidades do corpo que não são satisfeitas, e aqueles que têm frustrações de desejos legítimos. Eu peço a Deus que visite-nos a todos igualmente. Nós os que temos demais e nós os que temos falta. Nós os que pecamos pelo excesso e por isso sofremos. E nós os que experimentamos a carência e por isso sofremos. Que Deus a todos nos visite com graça e misericórdia nessa noite. A palavra de Deus diz a você e a mim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, e como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, que você é justa, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, e nem com aqueles que maquinam o mal. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Deus nosso Pai, nós clamamos a Tua misericórdia ao derramar da Tua graça, a Tua mão de poder para quebrar estas correntes que escravizam corpos, espíritos, almas viventes. Que a Tua mão de poder arrebente os grilhões. E que a Tua mão de amor e de graça, de bondade, de compaixão e de misericórdia atente para a carência dos Teus filhos, que clamam a satisfação de suas necessidades legítimas, de seus desejos legítimos, que depositam a cada dia no Teu altar os seus sonhos, os seus anseios. Ouve, Senhor, estas orações, responde a estas súplicas, dá ordem de misericórdia e graça, e abençoa os Teus filhos. Nós te pedimos como igreja Tua, para a Tua glória, em nome de Teu Filho Jesus. Promove libertação, aqueles que são escravos de vícios, aqueles que têm posses não legítimas. Promove libertação e dá a cada um, ó Pai, a justa medida para a satisfação do seu coração, para a bênção de suas vidas e dos seus, para a glória do Teu nome. Ensina-nos a viver com integridade no corpo, no espírito, como seres que somos seres humanos, almas viventes. Ensina-nos a viver para a Tua glória. Nós te pedimos assim. Despede-nos com a Tua paz, com a alegria do Teu Espírito, com a unção renovada do Teu Espírito Santo sobre nós, para vivermos segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz e alegria para uma vida feliz, que honre ao Senhor, que resulte em glória para o Senhor. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Leva-nos em paz e alegria para uma vida feliz, que honre ao Senhor, que resulte em glória para o Senhor. Nós te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.